Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. A palavra que Deus me deu para trazer hoje, ela é muito simples, mas também acredito que muito poderosa. Eu acho que ela vai ser o início vai ser um pouco confuso, um pouco estranho, mas peço que vocês prestem atenção, porque acredito que vai valer muito a pena. O texto base vai estar lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, inicinho de Êxodo, mas antes eu queria dar um contexto histórico do que estava acontecendo naquela época. Tinha José era um governante no Egito, José era hebreu e estava no Egito na posição de governante. Em determinado momento, daí, ele se reencontra com a sua família e pede, então, para o faraó do Egito para poder trazer, então, toda a sua família para o Egito para poderem habitar lá. E como José era bem camarada do faraó, eles tinham um relacionamento muito bom, o faraó virou para ele e falou o seguinte: eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Então a família toda do José, então, vai para o Egito, eles se estabelecem em uma cidade lá, e daí eles começam a crescer naquela cidade, começam a prosperar, começam a ter vários filhos, seus filhos têm vários filhos. Com o passar dos anos, se passaram daí diversos anos desde esse momento, José e todos os seus irmãos já faleceram, e então o faraó também, que tinha dado essa promessa para eles, também faleceu, e foi substituído daí por outros faraós, né, conforme foi avançando as gerações. E esse novo faraó que surgiu, ele não tinha mais esse entendimento, esse conhecimento em relação a José e a família dele. Então ele viu toda aquela população grande dos hebreus e falou: não está legal isso daí não. Tem hebreu demais aqui, daqui a pouco eles vão se revoltar contra nós e vão tomar o Egito para eles. Daí o que ele decidiu fazer? Ele decidiu, então, escravizar os hebreus. Ele coloca os hebreus, então, para fabricar tijolos para o Egito, para poder construir as pirâmides, construir todos os monumentos. E então, o Deus dos hebreus, ele olha aquilo de cima e fala: não está legal isso aí não. Vou levantar o meu camarada Moisés para chegar lá, dar um jeito nessa situação. E daí, então, é esse momento que a gente está na história, em Gênesis, aí finalzinho de Gênesis, início de Êxodo, porque daí o que acontece? O que Deus tinha dado para os hebreus, na verdade, era uma terra em Canaã. Então, todo esse momento que eles estavam no Egito foi uma bênção, foi ótimo para eles como povo, para poderem crescer e prosperarem. Mas Deus chegou nesse momento, então, que Ele queria levar eles de volta do Egito para Canaã. Então, o Moisés chega lá para o faraó e fala: faraó, liberta meu povo, Deus está mandando, a gente quer ir todo mundo embora. E daí o faraó pega e fala: não é bem assim. Entende? Então, daí começam, então, Deus a realizar grandes sinais e grandes maravilhas no meio do povo dos egípcios, para poder mostrar para eles quem é que manda no negócio. Só que o que acontece? Os egípcios eram um povo politeísta, eles acreditavam em muitos deuses. Então, o que a gente vai ler agora, que são as 10 pragas do Egito, para nós podem parecer como um monte de eventos isolados, um monte de desastres ou acontecimentos pontuais. Mas, na verdade, se você analisar o contexto histórico, e sim, eu fui atrás em diversas páginas do Wikipédia para encontrar essas informações, cada um dos milagres, cada uma das pragas do Egito, na verdade, eles estavam daí, era Deus mostrando a soberania dele em relação aos falsos deuses do Egito, aos ídolos e aos altares que os egípcios tinham construído para eles mesmos, que na verdade não eram nada, entende? Então Deus estava mostrando aí a sua autoridade e a sua soberania em cima daquela situação. Todo mundo entendendo até aqui? Amém. Amém. Então vamos lá. O primeiro deles, a primeira praga dos Egípcios, contra os egípcios, foi as águas do rio Nilo se transformarem em sangue. Os egípcios acreditavam que havia um deus chamado Hapi, ou Hapi.
Isso, ele era o deus Nilo. Ele simbolizava, então, não segurei ali, ele simbolizava a fertilidade do solo, porque daí o rio Nilo, quando ele transbordava, ele enchia o solo com diversos minerais e então tornava aquele solo muito fértil. Então os egípcios criaram um deus para esse momento que é do transbordo, das enchentes, e deram um nome de um deus para isso. E daí, então, quando as águas... e é dito também que esse deus ele vivia numa caverna nas nascentes do rio Nilo. Então, quando Deus transforma toda a água do rio Nilo em sangue, o que ele está mostrando é: eu sou maior do que esse Deus da fertilidade de vocês. Eu sou maior do que esse rio que vocês tanto idolatram. Entende? Deus estava mostrando, então, um julgamento sobre em cima do povo do Egito e em cima dos seus falsos deuses. Amém? Mais adiante, a gente não vai ter tempo de ler as 10 pragas e todos os 10 deuses egípcios que estavam sendo atacados, também eu não quero levar todo mundo ao tédio. Mas o próximo seria a deusa Requete. Requete era uma deusa rã. Eles imaginavam ela como um corpo de mulher e uma cabeça de sapo. Certo? A função dessa deusa era responsável pela fertilidade feminina. Então, as mulheres, quando queriam engravidar ou quando estavam grávidas, elas tinham essa reverência, essa idolatria a essa deusa metade sapo, metade mulher. E, ao mesmo tempo, eles tinham, então, na cultura deles, um certo respeito e uma veneração aos sapos e às rãs. Entende? Então, se tu encontrasse com uma rã, tu tinha que prestar uma certa reverência a ela, dar o espaço para ela, dar licença e seguir com a tua vida. E o desastre daí, a praga que Deus liberou sobre os egípcios foi uma infestação de rãs. Agora eu quero que você tente imaginar, pela sua religião, você é responsável, você é obrigado a adorar e venerar sapos. Um belo dia você acorda e tem 50 sapos em cima da sua cama. Aí você, com cuidado, com respeito aos sapos, desce, pisou um sapo. Aí tem que chegar do lado, desculpa, senhor sapo, e tentar contornar e seguir com a sua vida. Por quê? Porque você precisa respeitar esse Deus. Você precisa, então, prestar culto a todos os sapos que estão infestando a sua casa. Entende? Você sai para o trabalho, tem que cuidar não tinha carro lá na época, mas tinha que cuidar para não atropelar nenhum sapo no caminho. Daí chegava lá, tinha que arredar os sapos na colheita para tu poder fazer o teu trabalho. Entende? Então Deus aqui está gerando até uma certa zombaria em relação a essas práticas de idolatria dos egípcios em relação aos sapos e a esses animais. Entende? Deus estava mostrando que a fonte da fertilidade não vem dessa deusa sapo, vem de Deus. Entende? Ele é quem está no controle de toda a situação. Amém? Amém. Mais adiante, a gente vai pular aqui algumas das pragas. E a próxima seria... esse aqui é interessante. Os egípcios não tinham apenas um deus para respeito e homenagem ao gado. Pela minha pesquisa, pode ser que seja mais, mas eu encontrei pelo menos 3 deuses gado, deus touro, dentro da cultura egípcia. E esse deus, então, ele simbolizava... Só um segundo. Coragem. Acho mais fácil ler. Era o símbolo de coragem e força. E da mesma forma como eles tinham que ter respeito aos sapos, eles também têm que ter respeito e admiração ao gado. Isso é similar também ao que a gente ouve falar a respeito da cultura dos indianos e tudo mais, que também algumas religiões deles também têm essa mesma prática. E os enterros dos bois também eram enterros cerimoniais, eles tinham que ter todo um procedimento, um protocolo de reverência aos bois que estavam sendo enterrados. Eu acho que eles não eram gaúchos, porque senão eles não estariam enterrando nenhum, né? É uma forma diferente, né? Mas aqui eu quero destacar uma coisa também. Eles tinham 3 deuses, o Apis, o Nevis e o Bukis. Eu não falo o idioma deles, então provavelmente estou pronunciando tudo errado. Mas o que eu quero destacar aqui, isso porque aqui tem um ponto interessante.
Mais adiante da história, depois que o povo de Israel é liberado e eles estão então na base do monte, esperando Moisés falar com Deus lá no topo, eles pegam e viram para Arão e falam o quê? Arão, Moisés está demorando muito. Constrói para nós a estátua de uma bezerra. Constrói para nós uma estátua de um Deus para a gente adorar. Porque Moisés está lá em cima e a gente acha que ele não vai voltar mais. E outra, Moisés estava lá em cima sozinho, justamente porque o povo não teve coragem de subir também. Entende? Então eu acho muito curioso que os egípcios tinham um Deus que simbolizava coragem e força, era na forma de um touro, e é essa mesma figura que o povo pede para Arão construir quando eles estão esperando Moisés voltar. Isso mostra que ao longo de todos esses anos de escravidão, Israel também se corrompeu em relação aos seus deuses. Israel também esqueceu do Deus de Israel e começou a adorar esses deuses pagãos, esses ídolos dos egípcios. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quando Deus estava realizando essas pragas e trazendo julgamento sobre os egípcios, Ele também estava mostrando para o povo de Israel: não é nisso que vocês têm que depositar a confiança de vocês, é em mim. Amém? Pulando mais alguns, e pulando acho que agora para a última praga do Egito, nós temos ali, então, a morte do primogênito. E aqui o que acontece? Quando os hebreus estavam tomando uma proporção, assim, uma população muito grande, uma das coisas que o faraó colocou como decreto era que as parteiras matassem os filhos, homens, conforme eles fossem nascendo dentro do povo dos hebreus. Entende? E na verdade a gente vai ler na história que as parteiras não fazem isso. As parteiras, por temor ao Deus de Israel, elas decidem não matar, e então daí estão sujeitas ao julgamento, à opressão do faraó por causa disso. Mas Deus vai lá e protege elas e dá para elas segurança, porque elas estão sendo firmes e obedientes a Deus. Então, outra coisa interessante é que o faraó, ele era tido entre o povo egípcio também como um deus. Ele era tido como filho do deus Ra, que era o deus Sol, e ele então era o mediador entre o povo e os deuses. Ele era autoridade sobre todo o Egito e ele tinha que ser venerado como um deus. Essa era a cultura. Então, o filho do faraó, assim como o próprio faraó, também então era de uma linhagem real, de uma linhagem divina. Entende? Então a morte do filho do faraó foi uma forma dele falar: aquilo que tu tentou fazer com o meu povo quando Moisés era pequeno, eu estou fazendo agora de volta com vocês para mostrar quem é que manda. Amém? Agora, eu imagino que você não acordou hoje se perguntando sobre religiões politeístas do Antigo Egito. Eu imagino que isso nem sequer passou pela sua cabeça ao longo dessa semana. Então, por que raios que eu estou falando sobre isso aqui na frente? É muito conveniente e muito, talvez, cômodo da nossa parte olhar para esses hábitos, para esses rituais dos egípcios, para esses ídolos e deuses deles, e falar: nossa, coitados, olha como eles são bobos, olha que besteira, olha que bobagem isso que eles fazem, entende? Depositando a confiança deles em sapos, em bois, achando que é dali que vai vir o refúgio deles, achando que é dali que vai vir o sustento, dali que vai vir a sua provisão, entende? Mas da mesma forma, muitos de nós, e eu me incluo nisso, também colocamos a nossa confiança em coisas diferentes de Deus, coisas que não têm força e não têm a estrutura para realmente nos sustentar, nos prover. Nós tiramos o nosso foco de Deus e colocamos nas coisas que Ele nos dá. Nós olhamos para o nosso trabalho e colocamos Ele como objeto da nossa adoração, ao invés de adorar ao Deus que nos deu esse trabalho, que nos capacitou para realizar esse trabalho. Então, eu queria entrar aqui agora com vocês sobre alguns dos deuses que nós também podemos criar e construir nas nossas vidas, para tentar tirar o foco, tirar talvez a nossa dependência, tentar diminuir a nossa dependência de Deus.
um desses deuses é justamente a questão do trabalho ou da carreira. Porque alguns de nós tivemos talvez que largar posições de liderança, posições de chefia no Brasil, onde a gente era conhecido. A gente entrava numa sala e as pessoas nos reconheciam, as pessoas vinham prestar contas para nós do que elas estavam fazendo. E daí talvez nós largamos isso, dessa posição de conforto, dessa posição de autoridade e liderança no Brasil, para vir para o Canadá, para às vezes estar fazendo trabalhos que nós consideramos inferiores ou menores daquilo que nós somos, melhores daquilo que nós consideramos que nós somos dignos de fazer ou dignos de ser. Entende? E isso é uma armadilha muito sutil, entende? Quando nós associamos a nossa identidade àquilo que nós estamos fazendo, nós estamos então começando a construir um altar, começando a construir ídolos de barro, que daí logo em seguida a chuva vem e destrói e acaba com tudo. E se a sua confiança, o seu senso de valor está naquilo que você está fazendo, você está correndo um risco muito grande de ter isso destruído e você ficar se perguntando, mas afinal, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Se a sua identidade está firmada naquilo que você faz, quando você não estiver mais fazendo aquilo, quem você se torna? O seu valor não pode estar firmado naquilo que você era no Brasil ou na posição que você está conquistando aqui no Canadá. E da mesma forma você não pode se sentir nem melhor nem pior, entende? Porque você tinha posições altas e agora eu não posso mais exercer essa profissão por validação de diploma, por falta de oportunidade, por falta de domínio do inglês, não importa qual que é o motivo. O que importa é a sua identidade não está no que você faz. Você não é menor do que você, hoje do que você era no Brasil, porque aqui, ao invés de estar dando ordens e gerenciando grandes projetos, grandes estruturas, você está, na verdade, apenas, talvez, esfregando uma privada, entende? Você não se torna menor por causa disso, você não se torna menor por causa das coisas que você está fazendo. E também não se torna maior. Para mim, isso se tornou algo muito pessoal quando, há 2 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa. Na verdade, deixa eu voltar um pouco antes. Eu fiz um curso de TI aqui no Canadá. Depois disso, eu fui contratado por essa empresa, que para mim era a empresa dos sonhos. Tinha várias pessoas no meu curso que queriam conseguir um trabalho nessa empresa, mas por questão de relacionamentos, eu tinha feito um trabalho para eles e tal, eles já me conheciam, então eles deram uma oportunidade para mim. Mesmo sabendo que tinha pessoas mais qualificadas do que eles me conheciam, então eu era a escolha mais fácil. E eu trabalhei nessa empresa por 2 anos, foi a primeira oportunidade de trabalho que eu tive. E daí, então, um belo momento, eu decidi então voltar para a faculdade para daí fazer um bacharel. Eu virei para essa empresa e falei, olha, eu queria continuar estudando, mas eu também não quero parar de trabalhar para vocês. Será que a gente consegue, então, fazer de alguma forma que eu trabalhe horas mais flexíveis, poder fazer projetos mais isolados, mas ter uma carga de trabalho consistente para que eu possa estudar durante o dia e trabalhar durante a noite e os finais de semana? E a empresa prontamente falou, sim, claro, você é gente boa, a gente gosta do teu trabalho, aquela coisa toda e tal, fica tranquilo. E não só isso, além de tudo, nós também vamos te dar um aumento, porque como tu vai trabalhar menos horas, nós queremos que tu consiga se sustentar durante esse período na faculdade. Então, para mim, aquela empresa era como uma mãe, assim, eles davam um suporte muito bom, eles tinham um pacote bom de férias, de benefícios e tudo mais, eu ia em quiroprata, massagista, fazia o que eu quiser, porque a empresa cobria esses gastos. Então, foi uma experiência muito boa. Só que daí chegou o dia 6 de outubro de 2022. Não foi um evento nada marcante, eu só sei de cabeça. Foi mais ou menos lá pelas umas 10 da manhã. Era um dia de chuva. Até ele estava vestindo uma... Eu tive uma reunião com o CEO. E não foi uma boa reunião. Naquela reunião ele estava me explicando que, por
causa da pandemia e diversos fatores macroeconômicos que estavam além da minha compreensão, eles iam ter que fazer uma redução de gastos. E eu fazia parte, então, dessa redução. Eles tiveram, então, que reduzir 40% a equipe. E como nessa altura eles tinham me mudado de funcionário para PJ, né, para autônomo, eu era, então, a maçã fácil de ser arrancada. Entende? Os primeiros que tu vai cortar vão ser os autônomos, enfim. Então, da noite para o dia, eu estava desempregado, com 2 faculdades para pagar, um financiamento de casa para pagar, e a Tami não estava trabalhando. Então, aquilo que para mim era uma mãe, era um Deus, e era, nossa, maravilhoso, eu não posso nunca sair, olha como eles me tratam bem, de repente aquilo foi tirado de mim. E eu tive que aprender a lidar com aquela situação. Eu virei para Deus e falei, qual foi? Não foi você que me deu essa oportunidade? O que está acontecendo? Entende? Como é que você pode tirar de mim algo que estava me fazendo tão bem? Entende? Então, porque eu era autônomo, eles me deram então um aviso prévio de 30 dias, que é descomunal, porque todos os outros 40% que foram demitidos depois da reunião, imediatamente já foram desconectados da empresa. Eu tive então uma janela daí de 30 dias para poder continuar trabalhando, né, e conseguir juntar um pouquinho de pé de meia para poder me preparar para o desconhecido, e daí ao mesmo tempo então começar a ver o que eu ia fazer como próximo projeto. Como eu disse, eu também não estava trabalhando, então, para mim, isso era algo importante. Eu tinha pedido para ela não trabalhar durante esse período, porque eu queria que ela tivesse a oportunidade de poder se dedicar 100% na faculdade. Entende? Então, eu na posição de provedor, que eu voluntariamente me coloquei e falei, fica tranquila, eu dou conta, eu seguro as pontas, de repente eu não segurava mais. E daí, então, o meu gerente naquela empresa, que também tinha sido demitido, ele me mandou uma mensagem no LinkedIn. Isso foi 1 ou 2 dias depois. Ele mandou, Matheus, também foi demitido da empresa? Eu falei, fui. Estamos no mesmo barco, então. Ele, mais ou menos. Eu tenho um pouco mais de contatos e relacionamentos do que tu, então eu estou tranquilo, na verdade. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer por ti. Eu, tá, beleza, vai lá. Passaram 2 dias, alguém entrou em contato comigo. Oi, Matheus, mandaram o teu contato aqui num grupo e tal. Posso marcar uma reunião contigo? Eu tenho um projeto que eu acho que encaixa com o teu perfil. Deu, claro, eis-me aqui, vamos lá, né? O que for, entende? Não interessa se o projeto... não, eu gostaria de um projeto que trabalhasse com essas linguagens aqui de programação. Queria que fosse esse tipo de base de dados. Eu não tinha opção de escolha. O que viesse eu estava topando, entende? E daí eu conversei com o cara, a gente trocou uma ideia, ele gostou de mim e tal, mas falou, olha, eu não acho que tu tenha as experiências e a qualificação, óbvio que não, eu tinha apenas 2 anos de experiência para trabalhar nesse projeto, mas eu vou ver o que eu posso fazer, vou ver para quem que eu posso te indicar. Deu amém? Mas quanto mais indicação, melhor, né? E daí então passaram mais alguns dias, tive uma reunião com uma outra pessoa, passaram outros dias, tive uma reunião com uma outra pessoa, e a essa altura, tipo, eu não tinha aplicado para nada. Entende? Porque ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar o máximo de horas que eu podia para poder juntar dinheiro. Tinha ainda todos os trabalhos e prazos da faculdade para entregar, porque a faculdade não está nem aí se eu estou empregado ou não. É assignment atrás de assignment, prova atrás de prova, e vida que segue. Então daí, eu mal tinha tempo de atualizar meu currículo, mas eu estava recebendo as ofertas, estava recebendo os contatos. Até que em determinado momento, esse meu ex-gerente falou, Matheus, esse cara aqui da empresa que eu estou trabalhando está precisando de alguém. Tu quer trabalhar aqui? Eu, tá, beleza. Eu vou marcar uma reunião para ti com o CEO e daí vocês se entendem e vocês resolvem se vão querer continuar, se não vão, se o projeto é do teu interesse e tudo mais. Eu, beleza, pode ser. Isso a gente já estava aí em final de outubro. Eu entrei na reunião, né? Botei minha camisa social ali, todo arrumadinho, né? Cheguei na reunião, o CEO estava de camiseta, cabelo bagunçado, e era mais novo que eu. Daí ele virou, olha,
Eu só tenho uma pergunta para te fazer, na verdade. Deu pronto? É agora. Entende? Vai ser aquela pergunta cabeluda assim que eu vou ter que, pá, mostrar agora tudo que eu sei. Daí ele virou: quando tu pode começar? Eu tinha aquele 1 mês de aviso prévio da outra empresa. Meu último dia de trabalho, então, se tinha sido no 6 de outubro, era no 6 de novembro. Eu virei para ele e falei: 7 de novembro. Daí ele: tá bom, vou mandar um computador para ti e tudo mais, já vou liberar os acessos aqui para ti. Quando tu puder, tu pode começar. E daí, tá, beleza, e questão de salário e tudo mais e tal. Daí, quanto tu quer? Foi assim a conversa. Foi num nível tranquilo, descontraído e tudo mais. Então, aquele peso que eu estava sentindo, toda aquela angústia que eu estava sentindo, tipo, esse meu Deus, esse altar aqui está sendo destruído, na verdade era simplesmente Deus falando: tadinho, ele é um mané. Ele não consegue olhar que tem coisa melhor aqui que eu quero dar para ele. Porque ele está focado demais, adorando, idolatrando aquilo que na verdade era um presente meu. Ao invés de me adorar por ter aberto essa porta para ele, ele está adorando a porta. Entende? Porta é ele. Deus me tirou de uma posição que eu adorava, que a equipe era maravilhosa, que eles me tratavam bem, para me colocar numa ainda melhor, e eu não precisei nem atualizar meu currículo. Entende? Deus estava cuidando de todos os detalhes, só que eu estava tão focado naquilo que para mim era o sonho que estava sendo destruído, que eu não estava vendo o agir dele. E muitas vezes nós fazemos isso também. Nós colocamos o nosso foco, nossas esperanças no nosso trabalho, na nossa carreira, esperando que essa porta vai se abrir e tudo mais, e tira o foco, às vezes, de estar se colocando isso diante de Deus. A gente fica tentando e lutando, vai ser do meu jeito, vai ser assim, vai ser agora, vai ser nesse momento, vai ser com essa empresa, quando Deus, na verdade, está só olhando assim, tipo, segurando a bênção para ti, falando: eu não consigo derramar ela ainda sobre ti, porque tu não está prestando atenção em mim. Outro Deus e outro altar também que nós podemos construir na nossa vida é o altar do dinheiro. É o ídolo, é o amor ao dinheiro. E aqui, a gente já falei sobre isso aqui outras vezes, e a Bíblia é cheia de versículos que falam sobre a questão do amor ao dinheiro e ao cuidado em relação ao dinheiro. Só eu botei alguns ali, vários vocês já conhecem, então não vou entediar vocês repetindo. Mas sobre a questão do dinheiro, a gente tem que ter um cuidado especial. Porque a Bíblia fala que... Menino veio com sede, né? A Bíblia nos alerta em relação ao dinheiro, porque ele é uma das coisas onde nós podemos colocar a nossa confiança e nosso senso de segurança de uma forma muito perigosa, onde a gente rouba, então, isso de Deus. E o amor ao dinheiro ele também vem com uma série de outros problemas. Ele pode gerar em nós ganância, corrupção, avareza. Mas eu queria tratar de umas formas mais sutis, da forma como o amor ao dinheiro, como a idolatria ao dinheiro pode se manifestar na nossa vida. Quando o dinheiro se torna um Deus, a generosidade se torna um pecado. E nós sabemos, intuitivamente nós sabemos, não, nós temos que ser generosos e tudo mais, mas quando nós temos a oportunidade, isso gera um desconforto em nós. Isso gera uma sensação ruim, gera um falso senso de justiça. Não, mas esta pessoa não merece que eu seja generosa com ela. Porque há 6 meses atrás ela teve a oportunidade e não fez a mesma coisa. E nós tentamos justificar e argumentar e articular formas para justificar a nossa falta de generosidade com as outras pessoas. E isso é algo muito perigoso. Um exemplo talvez um pouco mais concreto e mais doloroso é quando o dinheiro se torna um Deus, o preço da gasolina influencia na sua decisão de dar carona para alguém. E aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu e a Tami já tivemos esse problema. A gente tinha um carro 3.6,
Era difícil, entendeu? Eu vivia no posto de gasolina, só de que era perto de casa, mas toda semana eu estava indo lá, cumprimentando os panelinhos ali, cumprimentando o frentista. Brincadeira, que aqui não tem, mas... Era eu mesmo. Era eu mesmo. Mas essa questão de cuidar, porque a gente não, o amor ao dinheiro se manifesta em outras formas, não só na forma de dinheiro, mas também daquilo que ele pode nos proporcionar. E nós não queremos abrir mão disso pelas outras pessoas. E é isso algo muito perigoso que nós temos que cuidar. Mas eu não estou aqui para te dizer como você deve gastar o seu dinheiro. Apenas Deus pode te dizer e Ele vai te dizer. Ele vai te dizer, Ele vai te gerar um certo desconforto. No momento que você não está esperando, Ele vai chegar para ti e falar: ajuda aquela pessoa. Você está no restaurante com ela, paga a conta dela dessa vez. O que isso vai te custar? Só que isso gera aquele desconforto. Ah, mas ela nunca fez isso por mim e tudo mais. Nós tentamos articular, tentamos justificar. E isso é algo muito perigoso. Porque a generosidade, ela é algo que tem que fluir de forma natural dos nossos corações. Nós que entendemos tudo que Deus fez por nós, quão generoso Ele foi, em ter enviado o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nós negociamos $20 aqui, $30 ali, deixamos daí então de ser um canal de bênçãos de Deus para a vida das outras pessoas, porque eu preciso juntar esse dinheiro para a minha próxima viagem? Não, gente. Isso é muito perigoso e é muito delicado. O último Deus ou ídolo que eu preparei aqui para a gente falar seria o governo. Isso talvez te gere um certo estranhamento, um certo desconforto de por que ele está trazendo política agora no meio disso. Porque, na verdade, o cuidado que nós temos que ter quando nós estamos misturando, então, aquilo que deveria ser no nosso altar apenas Deus e misturamos com outras coisas, nós estamos correndo riscos muito perigosos. Quando nós colocamos partido A, partido B, presidente A, presidente B, candidato A contra candidato B, eu não preciso citar nomes, vocês sabem do que eu estou falando. Isso tudo gera problemas na nossa vida. Porque o nosso futuro não está nas mãos de político nenhum. Entende? Não adianta pensar, o Brasil agora vai para cima, o Brasil vai para baixo por causa de governante A, governante B. É Deus que está no controle da nossa nação, igreja. É Deus que está no controle da nação do Canadá. Não é Trudeau, não é Pierre, entende? Nós temos que entender que as políticas de imigração, o Trudeau pode até influenciar aqui ou ali, mas se Deus quer que você esteja no Canadá, você vai ficar. Isso, o teu futuro não está nas mãos do Trudeau, igreja. O teu futuro não está nas mãos do IRCC. Entende? Se você vai ficar, se você não vai ficar, isso vai ser plano e direcionamento de Deus na sua vida. E você tem que aprender a confiar primeiro nele. Não adianta nós tirarmos o foco e ficarmos focados e, claro, é importante nós fazermos a nossa parte de, se eu preciso estudar francês, preciso estudar inglês, preciso tirar um certificado aqui, um certificado ali para ganhar os pontos necessários ou tudo mais, mas no fim, a gente pode tentar jogar esse jogo da forma como a gente quiser, desde no fim das contas, é Deus que vai abrir ou fechar essa porta na tua vida. E nós temos que estar com o coração aberto para ouvir de Deus e entender se é para eu ficar, amém. Se não é para eu ficar, como o Del comentou no grupo dos homens do meu último domingo, se não era para eu ficar, se é para eu voltar para o Brasil, se é para eu ir para outras nações e poder contribuir para a obra de Deus nesses outros lugares, amém também. E nós temos que estar com o coração aberto, temos que estar com o coração disposto e sensível para ouvir isso de Deus. Porque muitas vezes não vai ser confortável. Entende? As oportunidades, elas vão vir e vão ir, entende? Mas nós não temos que se guiar pelas portas que a gente acha que consegue correr a tempo de entrar antes que se feche. Nós temos que se guiar pelo caminho de Deus, entende? Se existem várias portas, beleza, por qual que Deus quer que eu entre? O que está aguardado para mim, entende? Se Deus planejou tudo desde o princípio, se Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, tu acha que Ele não vai saber aquilo que é melhor para ti? Tu acha que Ele não vai saber que oportunidade te aguarda, que vai ser mais frutífera para a tua vida, para a tua família, para o teu relacionamento com Deus e com teu marido, com a tua esposa?
Deus tem planos muito maiores para a tua vida, igreja. E nós não podemos perder o foco e nos direcionar por notícias no Instagram e formas como o governo se posiciona para lá ou para cá e torcer para que partido A ou partido B ganhe a votação, porque esse partido vai ter políticas imigratórias mais favoráveis ou não favoráveis. É Deus que está no controle no fim do dia. Não adianta a gente tentar criar esses altares e ficar observando de longe assim, será que está alinhado? Será que os deuses estão se posicionando a meu favor? Será que as políticas do governo do Trudeau vão ser favoráveis para a minha vida? Não é o Trudeau. Deus está querendo que tu olhe para o teu coração, veja esses altares de barro e derrube todos eles, para que sobre mais espaço para Ele poder agir e atuar na tua vida. Existe algo muito bom e muito libertador quando nós aprendemos a andar em dependência de Deus. Quando nós aprendemos que pode estar acontecendo a tempestade lá fora, mas Jesus está no barco com você. Nós temos que aprender a andar em dependência com Deus. E por fim, eu só queria ler esse último versículo. Eu queria que você meditasse nele ao longo dessa semana. Está em Salmos 37, 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Queria que a gente repetisse esse versículo juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, igreja? É muito bom estar com vocês, é muito bom dividir com vocês a alegria do Evangelho, dividir com vocês essa mensagem. Eu queria que vocês meditassem nessa palavra para poder realmente entregar isso nas mãos de Deus. O seu futuro, a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o que for, o que quer que você está segurando, entrega. Abra a mão, abdique. Amém? Tenha uma semana abençoada na presença de Jesus e nós nos vemos semana que vem. Amém? Amém. Boa noite.